Meu esposo enviou nossa filha de 5 anos para comprar anti-inflamatórios para o cachorro da sua ex, mesmo com uma tempestade torrencial caindo. No meio do caminho, enquanto enfrentava a chuva intensa, um carro surgiu inesperadamente na neblina e ela acabou gravemente ferida. Foi levada ao hospital em estado crítico. Quando cheguei lá, ela mal conseguia respirar. Mamãe, deixei cair o remédio. Eu não sou uma boa menina, né, papai? Disse com sua voz fraquinha. Antes que pudesse terminar a frase, ela perdeu as forças e se foi. Mesmo em seus últimos momentos, segurava com força os pedaços do frasco na mão. Eu a abracei e chorei desesperadamente. Enquanto isso, a ex-namorada do meu marido postava nas redes sociais: meu Rock machucou a pata. Você enfrentou a chuva para buscar o remédio dele. Isso é alegria de verdade. A foto mostrava os dois acariciando a pata esquerda de Rock, enfaixada com um laço. A felicidade deles me fez ferver de raiva. Tirei uma captura de tela e confrontei Emiliano. Foi por isso que você mandou nossa filha sair na tempestade? Para comprar remédio para esse cachorro? Ele só me ligou no dia seguinte. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, começou a gritar. Pedi para Lucia pegar o remédio, mas ela foi atrás de você. Se o Rock não se recuperar, vou resolver isso do meu jeito. Ele desligou na hora, sem perguntar sobre nossa filha. Eu estava tão indignada que nem liguei de volta. Mais tarde, quando tentei chamá-lo, percebi que ele já tinha me bloqueado. Não fazia sentido informá-lo do que havia acontecido. Resolvi tudo sozinha. O hospital foi atencioso e agilizou os trâmites, mas como o cemitério estava cheio, tive que esperar por uma vaga. Levei o que restava da minha filha para casa, guardada em uma pequena caixa. Emiliano ainda não tinha voltado. A casa parecia vazia sem ela. Entrei no quarto dela e me sentei na cama. A doce lembrança de sua voz ecoava na minha mente, e as lágrimas começaram a cair de novo. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas só me levantei quando não pude mais chorar. Sem ela, não fazia mais sentido continuar naquela casa. Imprimi os papéis do divórcio, e foi nesse momento que Emiliano apareceu, furioso. Onde está aquela pirralha? Preciso dar uma lição nela por ter machucado o cachorro da Ruby. Como uma criança pode ser tão cruel? Esbocei um sorriso sarcástico. Ele sabia que nossa filha tinha apenas 5 anos, mas isso não importou quando a mandou sair na tempestade. Meu sorriso pareceu irritá-lo ainda mais. Emiliano tirou o casaco e o jogou no sofá, furioso. Como você ousa sorrir? Isso é culpa sua. Você a mimou demais, e agora ela se acha independente. Olhou ao redor e continuou. Cadê ela? Mande-a ligar para a Ruby e pedir desculpas. A pata do Rock quase ficou comprometida. Ainda bem que a Ruby não fez escândalo e até tentou defendê-la. Se você tivesse feito sua parte, nada disso teria acontecido. Agora vou dar uma lição nela. E se você tentar impedir, você também vai pagar. Minha filha já não estava mais entre nós. Não havia nada mais a dizer, então joguei os papéis do divórcio nele. Assine e vá embora com sua Ruby. Minha filha não precisa de ninguém para discipliná-la. Achei que ele ficaria feliz em assinar, mas ele explodiu de raiva. Rasgou os papéis sem nem olhar para eles. Divórcio? Lá vem você com suas paranoias de novo. Quantas vezes tenho que dizer que Ruby e eu somos apenas vizinhos e amigos? Não é à toa que Lucia não gosta dela nem do Rock. Parece que você a influenciou. Prometeu trazer o remédio e nunca voltou. Está querendo que o Rock fique incapacitado? Se eu não a corrigir, as coisas vão piorar. Ela pode até se tornar uma pessoa terrível no futuro. Cada palavra dele era como uma facada no meu coração. A dor era tanta que me tirava o fôlego. Levei a mão ao peito, tentando respirar. Por um momento, achei que não conseguiria me segurar, mas permaneci firme e o encarei. Você está ouvindo o que diz? Como pode falar de uma criança de 5 anos dessa forma? Não acha que passou dos limites? Você a mandou sair na chuva sem pensar se era seguro, e agora quer culpá-la por não ter voltado. Não quero saber, ele me interrompeu, impaciente. Era só chuva, e a farmácia fica ali na esquina. O que poderia acontecer? Já tem 5 anos, precisa aprender a ser independente. Você faz drama por tudo. Passou as mãos na cabeça, frustrado. Não quero mais falar com você. Mande ela ligar para a Ruby e pedir desculpas, assim a Ruby não vai passar a noite toda se sentindo culpada. Olhei para ele, me sentindo completamente distante. Não se importava com o que nossa filha havia passado.
A única preocupação dele era garantir que Ruby tivesse uma noite tranquila. A vida da nossa filha parecia valer menos do que isso. Que ironia! Foi nesse momento que tomei minha decisão, ele não precisava ir ao funeral. Se ele não se importou enquanto ela estava viva, não faria diferença agora. Minha filha não vai se desculpar com Ruby, declarei friamente. O rosto de Emiliano se fechou em raiva. Continue assim, mimando ela. Vamos ver o que acontece quando tudo piorar. E saiu batendo a porta, como sempre fazia. Antes, eu sempre cedia e tentava me reconciliar, mas desta vez seria diferente. Redigi outra cópia dos papéis do divórcio, assinei e peguei o que restava da minha filha. Abracei aquela pequena caixa com força e saí, sem olhar para trás. Os meses seguintes foram um borrão de dor e raiva. Cada noite era uma batalha silenciosa para não enlouquecer, segurando firme a caixa com os restos de minha filha. Emiliano sequer tentou entrar em contato depois do divórcio. Assim que entreguei os papéis assinados no cartório, desapareci da vida dele, deixando para trás a casa e todos os objetos que nos ligavam. Vendi o que pude para alugar um pequeno apartamento distante, onde eu pudesse recomeçar sem memórias sufocantes. Algum tempo depois, uma amiga me contou que Emiliano e Ruby estavam exibindo nas redes sociais sua nova família perfeita ao lado do cachorro Rock. Celebravam noivado e viagens luxuosas como se nada tivesse acontecido. Cada postagem era uma facada no peito. Ruby comentava coisas como: Rock finalmente tem a família que merece. Era como se minha filha nunca tivesse existido. A ausência de qualquer menção a Lucy era um silêncio ensurdecedor, uma prova de que eles haviam decidido apagar sua memória para sempre. Eu não poderia deixar isso assim. A ideia de ver Emiliano feliz, ignorando tudo que ele causou, era insuportável. Comecei a reunir todas as provas possíveis, capturas de tela, mensagens antigas e gravações das vezes em que ele me culpava ou gritava ao telefone. Contratei um advogado e iniciei um processo civil por negligência. Meu objetivo era claro: arrastá-lo ao tribunal e obrigá-lo a responder pela morte da nossa filha. Eu sabia que ele tentaria escapar, mas eu tinha provas suficientes para complicar sua vida por muito tempo. Emiliano foi notificado oficialmente sobre o processo. Receber a notícia o deixou furioso. Ligou para mim depois de meses de silêncio, berrando como um louco ao telefone. Você só pode estar brincando. Não há nada que me ligue a isso. Foi culpa dela. Ela que decidiu sair na chuva. Ele tentava transformar a culpa em algo trivial, como se fosse normal mandar uma criança pequena para fora durante uma tempestade. A frieza dele me dava nojo. Não respondi. Apenas deixei que sua voz ecoasse no vazio e desliguei. Os dias que se seguiram foram marcados por mensagens insistentes de Emiliano, alternando entre ameaças e pedidos desesperados. Ele dizia que eu estava destruindo sua vida e que Ruby poderia terminar o noivado se isso se tornasse público. Era exatamente isso que eu queria. Ele estava acostumado a manipular as situações a seu favor, mas dessa vez, eu tinha o controle. Quando ele percebeu que eu não cederia, começou a enviar mensagens mais agressivas. Você vai se arrepender por isso. Eu juro que vai. No dia da audiência, Emiliano chegou acompanhado de Ruby. Eles entraram de mãos dadas, com sorrisos falsos e olhares frios. No tribunal, ele tentou minimizar o que aconteceu com nossa filha, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Seu advogado alegou que não havia provas suficientes para culpá-lo de negligência. Quando foi chamado para depor, Emiliano teve a audácia de dizer que a responsabilidade era minha, por não ter criado uma criança forte o suficiente para lidar com dificuldades. Essa foi a gota d'água. Levantei-me, com a voz firme, contei cada detalhe do que ele havia feito, desde as mensagens desprezando nossa filha até as ameaças envolvendo o cachorro. Falei sobre o abandono emocional, sobre como ele não se importou com o que aconteceu e como seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. O tribunal ficou em silêncio enquanto eu expunha cada pedaço da verdade, sem deixar escapar nada. Ruby se encolheu ao meu lado, visivelmente desconfortável, enquanto Emiliano apertava as mãos, percebendo que sua máscara estava se desfazendo. A decisão veio dias depois. O juiz declarou que Emiliano havia sido negligente e o condenou a pagar uma indenização. Não me importava o dinheiro. O que eu queria era vê-lo arruinado. Ruby, temendo pelo próprio futuro, terminou o noivado pouco depois da audiência. Ele perdeu o status social que tanto amava e ficou completamente sozinho. Amigos que antes o admiravam se afastaram, e as portas que ele costumava abrir com facilidade agora estavam fechadas. Sua vida começou a desmoronar. Poucos meses depois, soube por terceiros que Emiliano estava morando de favor com um amigo. Rock havia sido deixado em um abrigo por Ruby, e ele não tinha dinheiro para resgatá-lo.
Agora, sem cachorro, sem noiva e sem apoio, ele era apenas uma sombra do homem arrogante que um dia me ameaçou. Eu, por outro lado, segui em frente. Terminei um curso que sempre quis fazer e comecei a trabalhar em uma ONG que ajuda crianças em situações vulneráveis. Era minha forma de honrar a memória de Lucia. Cada vez que ajudava uma criança, sentia que um pedacinho dela continuava vivo em mim. E isso era o que realmente importava. Nunca mais falei com Emiliano. Não precisava. A justiça havia sido feita da forma mais cruel possível. Ele estava condenado a viver com a consciência do que havia feito e com o peso da indiferença de todos ao seu redor. Com o tempo, achei que a vitória no processo civil e a ruína de Emiliano seriam suficientes. Mas quanto mais os dias passavam, mais percebia que aquela sensação de justiça era apenas superficial. A memória de Lucia me acompanhava em todos os momentos, e cada vez que eu pensava no quanto ele seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, a raiva queimava dentro de mim. Ele havia destruído a vida da nossa filha e ainda estava livre. Eu não ia aceitar isso. Ele precisava pagar de verdade. Não era apenas sobre ganhar dinheiro em uma indenização. Eu queria vê-lo preso. Comecei uma campanha nas redes sociais. Criei uma página dedicada à memória de Lucia, contando sua história de forma cuidadosa, sem exageros que pudessem ser usados contra mim. Compartilhei trechos dos áudios de Emiliano me culpando pela morte dela e das mensagens frias onde ele mostrava total desprezo. Falei sobre como ele ignorou nossa filha enquanto priorizava o bem-estar do cachorro e da ex-namorada. A campanha começou pequena, mas logo viralizou. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar minha história, exigindo que ele fosse responsabilizado criminalmente. A hashtag Justiça por Lucia cresceu rapidamente, e a pressão pública aumentava a cada dia. Emiliano tentou reagir. Contratou advogados e fez publicações alegando que estava sendo vítima de uma campanha de difamação. Mas cada vez que ele falava, eu liberava novas provas. Mensagens que ele havia enviado, detalhes sobre as ameaças que ele fez. Quanto mais ele se defendia, mais exposto ficava. Ruby, temendo pelo próprio futuro, terminou o noivado e desapareceu das redes sociais, deixando Emiliano completamente sozinho na tempestade que ele mesmo havia provocado. A pressão pública se tornou insuportável. Grupos ativistas e até veículos da mídia começaram a cobrar uma resposta das autoridades. Foi então que o Ministério Público decidiu reabrir o caso, alegando que havia indícios claros de negligência grave que resultou na morte de Lucia. Quando a nova intimação chegou, Emiliano entrou em pânico. Ele tentou me ligar várias vezes, alternando entre pedidos desesperados e ameaças, mas eu não atendi nenhuma. O processo criminal estava apenas começando, e eu faria tudo para que ele pagasse. No tribunal, Emiliano apareceu acompanhado de um advogado de defesa experiente, tentando ainda passar a imagem de vítima. Eles argumentaram que tudo não passava de um trágico acidente, alegando que nossa filha tinha decidido sair sozinha. Tentaram manipular a narrativa, insinuando que eu era emocionalmente instável e que estava usando a dor como uma forma de vingança. Eu permaneci firme. Meu advogado estava preparado, e tínhamos todas as provas necessárias para desmontar cada mentira. Durante a audiência, apresentei as capturas de tela das mensagens de Emiliano, os áudios onde ele falava com total desprezo de nossa filha e a conversa em que ele ameaçava me machucar caso o cachorro da ex-namorada ficasse incapacitado. Também contei como ele não se importou em saber o que havia acontecido com Lucia e como me bloqueou depois da tragédia. Cada palavra me ecoava no tribunal como uma faca cortando a máscara de Emiliano, revelando quem ele realmente era. A defesa tentou se agarrar a qualquer argumento possível. Alegaram que ele estava emocionalmente abalado e que não tinha noção do que estava fazendo. Mas o juiz não se deixou levar. As provas eram irrefutáveis, e o comportamento dele após a morte de nossa filha era inaceitável sob qualquer ponto de vista. A cada tentativa desesperada da defesa, Emiliano se afundava mais. No último dia do julgamento, Emiliano foi chamado para prestar seu depoimento. Ele estava visivelmente abatido, suando e sem a confiança arrogante que sempre exibirá. Tentou manter a postura e negou qualquer intenção maliciosa, mas ao ser confrontado com os áudios e mensagens, ele desmoronou. Gaguejava, contradizia suas próprias palavras e, em certo momento, perdeu a calma. Era só um remédio. Como eu ia saber que algo assim ia acontecer? Gritou, revelando toda a sua frieza diante da morte da própria filha. O silêncio que tomou conta do tribunal foi ensurdecedor. O juiz, com um olhar sério e cansado, anunciou a sentença. Emiliano foi condenado por negligência grave que resultou na morte de Lucia e recebeu uma pena de 8 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional nos primeiros 5 anos. Quando ele ouviu a sentença, seu rosto ficou pálido. Pela primeira vez, ele entendeu que não havia mais escapatória.
No dia em que ele foi levado pela polícia, senti um peso imenso sair dos meus ombros. Não era felicidade, mas um alívio profundo. Pela primeira vez, havia uma sensação real de justiça. As pessoas que acompanharam minha campanha comemoraram a sentença, enviando mensagens de apoio e solidariedade. A prisão de Emiliano se tornou um exemplo de que a justiça pode, sim, ser feita, mesmo que tarde. Hoje, sigo minha vida. Encontrei propósito trabalhando na ONG, ajudando crianças em situações vulneráveis. É minha forma de manter Lucia viva em mim, de honrar sua memória através do cuidado com outras crianças. Mas a saudade nunca desaparece. Há dias em que a dor aperta com força, e me pego imaginando como seria se ela ainda estivesse aqui. Às vezes, no silêncio da noite, quase consigo ouvir sua risada suave ou sentir sua pequena mão segurando a minha. Aprendi a viver com essa ausência, a carregar a dor como parte de mim. Não há como preencher o vazio que Lucia deixou, mas saber que Emiliano está pagando por suas ações me traz uma paz que antes eu julgava impossível. A justiça foi feita, e, embora minha filha nunca volte, sua memória continuará viva em cada passo que dou, em cada criança que ajudo e em cada escolha que faço para seguir em frente.